Os navios da flotilha Global Sumud estão a aproximar-se da última etapa da sua viagem, apenas com 2 ou 3 dias de navegação antes de chegarem às águas em frente à faixa de Gaza. Este será o momento crucial para o comboio liderado por civis que transporta ajuda humanitária para os palestinianos, uma vez que é provável que a marinha israelita bloqueie a passagem dos navios. O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita já afirmou que Israel não vai permitir que os navios entrem em zona de combate, algo que a tripulação da flotilha já está a contar. Quello che ci aspettiamo è che, come è successo con le barche precedenti, a un certo punto ci sia un intercetto delle forze israeliane che potrebbero intimarci l'ALT e potrebbero arrestarci. Questa è una cosa che mettiamo in conto. Chiaro che nessuno vuole fare il kamikaze, nessuno vuole fare il martire. Quello che vogliamo fare è far crescere la pressione politica e diplomatica attorno a questa missione, soprattutto perché l'obiettivo è Gaza, non è certo la missione stessa. Quindi fare in modo che una volta arrivati lì la pressione sul governo di Israele, non sulla flottiglia, sia tale che si possa essere utili al ripristino di questo corridoio umanitario. Há uma semana, a flotilha foi atacada por drones enquanto navegava em águas internacionais. O ataque danificou alguns dos barcos e forçou a frota a fazer uma pausa em Creta, levando algumas pessoas da tripulação a desembarcar. Após este episódio, o governo italiano propôs que o grupo deixasse a ajuda humanitária em Chipre para ser transferida para a faixa de Gaza sob a supervisão do Patriarcado Católico de Jerusalém, mas a direção da flotilha recusou a proposta. A eurodeputada Annalisa Corrado diz que o executivo italiano não é um interlocutor credível. Il governo italiano in Europa blocca la sospensione degli accordi di associazione con Israele. Il governo italiano non ha messo l'embargo sulle armi, il governo italiano non ha preteso che ci sia un cessate il fuoco e un ripristino dell'ingresso degli aiuti. Quindi è evidente che una mossa del genere, se non, come dire, appunto, molto goffa, sicuramente può sembrare un sabotaggio. Atualmente, um navio militar italiano e um espanhol estão a seguir o comboio humanitário, mas nenhum deles está autorizado a entrar nas águas de Gaza nem a enfrentar a Marinha de Israel em caso de intervenção contra a flotilha. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, confirmou que o país está a considerar fornecer mísseis Tomahawk a Kiev, uma vez que Moscou continua a recusar as negociações de paz mediadas por Donald Trump. O anúncio chega depois do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ter, segundo algumas informações, pedido aos Estados Unidos que vendessem estes mísseis de longo alcance a nações europeias para depois serem fornecidos à Ucrânia. We're certainly looking at a number of requests from the Europeans, and one of the things, again, that I think has really worked about the president's policy in Ukraine and Russia is that it's forced the Europeans to step up in a big way. So as you know, Martha, we're no longer just giving tons of money and weapons. What we're doing is asking the Europeans to buy that weaponry. Embora Washington ainda esteja a ponderar a decisão sobre os Tomahawk, é claro para o enviado especial para a Ucrânia que os Estados Unidos autorizam os ataques de longo alcance. I think reading what he has said and reading what Vice President Vance has said, as well as Secretary Rubio, the answer is yes. Use the ability to hit deep. There are no such things as sanctuaries. That's one of the reasons I believe that this last week, and it has been confirmed, that President Zelensky asked President Trump to get Tomahawk missiles, which give you a depth. As novas informações surgem numa altura em que cresce a impaciência na Casa Branca em relação à postura da Rússia perante as negociações diretas com a Ucrânia, com o objetivo de colocar fim ao conflito em curso. An American citizen held by the Taliban is finally heading home. Qatari mediators secured the release of Amir Amiri from Afghan prison, the fifth U.S. citizen to be freed this year. Amiri, seen here in blue, is believed to have been detained since December 2024, though the reason remains unclear. Qatar's Ministry of Foreign Affairs says its mediation efforts are aimed at finding peaceful solutions to conflicts and disputes worldwide. The release comes less than 2 weeks after Qatar helped free a British couple jailed for several months in Afghanistan. U.S. Secretary of State Marco Rubio said Amiri's release marks an important step forward, but added that several more Americans still remain unjustly detained in Afghanistan. He also thanked Qatari diplomats for what he calls their tireless efforts in securing Amiri's release.
Adil Halim, Euronews, Doha. A Dinamarca proibiu todos os voos civis de drones depois de terem sido observados vários destes objetos em instalações militares durante o fim de semana. O Ministério dinamarquês dos Transportes diz que a proibição tem como objetivo eliminar o risco de drones inimigos serem confundidos com os legais e vice-versa. No domingo, o Ministério da Defesa comunicou novos avistamentos de drones, um dia depois de ter aumentado a prevenção devido a vários avistamentos no sábado. O ministro dos Transportes, Thomas Danielsson, diz que a segurança será o principal objetivo da Cimeira Europeia de Copenhaga. As tensões estão ao rubro na Dinamarca na sequência de vários relatos de avistamentos de drones na semana passada, que obrigaram ao encerramento temporário dos aeroportos do país. A primeira-ministra Mette Frederiksen e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, dizem que o envolvimento russo não pode ser excluído. This is an example of the Finnish comprehensive security model. It's one of 50,000 underground bedrock shelters all across Finland. This one here in the centre of Helsinki is 20 metres underground. It has strong bomb blast protection and at its peak can hold 6,000 people, but it means that each person would have less than 1 metre squared each in a time of war. Now the idea is that this would only be triggered, people would only come to these shelters if there is war, if there is bombs raining from the sky, as one government official said to me. They've never been used, but the feeling is that Finland has always had to protect itself from its neighbours, in particular Russia, because Finland has the largest border with Russia within NATO territory, over 1,300 kilometres. So they hope that they'll never have to use them, but they are here for each citizen and then some. De Atenas a Istambul em 4 horas ou diretamente para Viena. Embarque em Madrid, desembarque em Milão, com escalas em França. Serão cerca de 50 mil quilómetros de rede a ligar todas as capitais e grandes cidades da União Europeia entre os 250 e os 350 km por hora. Este é o plano para a rede ferroviária europeia de alta velocidade, promovido pela SER, a Comunidade de Empresas Ferroviárias e de Infraestruturas Europeias, e que deverá ser adotado pela Comissão Europeia. O diretor executivo da entidade, Alberto Mazzola, de visita a Atenas para a 8ª Conferência de Infraestruturas e Transportes, disse à Euronews que o executivo comunitário está a colocar os caminhos de ferro no topo da lista de prioridades para criar transportes mais ecológicos e resilientes. I understand the European Commission in October, most likely 21st of October, and Commissioner Tzitzikostas will be the key actor on that. Will present a master plan for high speed connecting all capitals and major cities. Yes. We think that is feasible. We have been working 4 or 5 years as an association on that. To give you a simple example, we would like to all capitals of Europe be connected by high speed, including Athens, of course. All the major cities and agglomeration above 250,000 inhabitants, like Thessaloniki, should be also part of it. And cities, important cities along the line with lower inhabitants, should profit also. What is the effect if we get it? So China did it quicker than what we did. China did it. What will happen? Then long distance, 50% of people in Europe will travel by train, high speed, 20% on conventional rail. Some countries have done it also at national level. I can mention Spain, France, Italy, where high speed is really going very well. Na Grécia, os caminhos de ferro não conseguem assegurar o transporte interno nem transfronteiriço, especialmente após a tragédia de Tempe e os desastres naturais que afetaram uma parte crítica da rede. Greece needs to be connected. I'm saying to everybody, if you don't do and you stay out, you will see the others going ahead and you will realize, so you have countries, I mentioned France, Italy, Belgium, Spain, that are very much advanced on that. Czech Republic is launching there. I was in Poland yesterday. Poland is going high speed, 320. So you see countries also in Eastern Europe that are building up on that. Serbia has built high speed between Belgrade and Novi Sad, and now they're planning to go to North Macedonia. So these things need to be integrated. And each country has to do its own role. As I said, you are a tourist destination. I think you should be able to profit a lot of that.
Ο σιδηρόδρομος αποτελεί μια πράσινη λύση για τον τουρισμό και τις μεταφορές, αλλά όπως επισημαίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, πρέπει να βρεθεί και στην καρδιά της νέας αμυντικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ο πόλεμος στην Ουκρανία απέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των σιδηροδρομικών διασυνδέσεων στην πολεμική προσπάθεια. I think the war in Ukraine has shown the railway is the backbone. The backbone. It's called the second army of Ukraine. Without railways, nothing moves in Ukraine. O horizonte de implementação da rede ferroviária de alta velocidade é de 20 anos. Estudo europeu estima o custo do projeto em 546 mil milhões de euros. FIFA has officially announced that Qatar will once again host the final 3 matches of the Intercontinental Cup, marking the second consecutive year for this event in the country. The matches are scheduled to take place in December 2025. This year's Intercontinental Cup offers Qatar an exciting opportunity to showcase its football talent on home soil and highlight its capabilities as a host nation. Let's unite the world once again in beautiful Qatar. Paris Saint-Germain, the reigning Champions League winners, will compete in the final on December 17th against the winner of the Challenger Cup, which features Egyptian club Pyramids FC going head-to-head with either Cruz Azul from Mexico or the champion of the Copa Libertadores. Mohamed Elashi, Euronews, Doha.